The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, Call 911 yell for and go someone get to call an AED. 911 Okay. and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So, to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. Esse tema com relação à violência à criança. Shaking baby, você sabe o que é shaking baby? Aquele chacoalhar a criança quando a criança entra naquele choro convulsivo, né, mais frequentemente na mão de cuidadoras ou às vezes de mães enlouquecidas. Para fazer a criança parar de chorar, elas fazem um chacoalhar da criança. Isso traz lesões muito sérias cerebrais. A criança pode ficar cega, faz crises convulsivas, pode fazer síndromes de perda neuronal cognitiva permanente. Outra questão é a questão do abuso das crianças, que, como vocês podem ver ali na foto, grandes representantes da nossa sociedade, inclusive o clero hoje está implicado nesse tema, ídolos da música pop, que é um assunto assim extremamente delicado, mas muito prevalente. Num desses artigos do JAMA, eles comentam que aproximadamente 0,9%, quase 1% das crianças nos Estados Unidos hoje sofrem alguma forma de abuso ou de agressão. Bom, esse é um tema, então, que a gente gostaria de tratar isso, e a professora Lúcia vai nos trazer isso sob a ótica, a professora Sônia, sob a ótica nossa aqui local. Passa o próximo. A doutora Mariane vai nos trazer um pouco desse tema que ela se ocupa há tantos anos, que é a questão da violência contra a mulher. Eu trouxe aqui 4 exemplos para mostrar para vocês, e que historicamente as mulheres sofrem agressão. A Joana d'Arc, que vocês lembram da história, que foi a mulher da Guerra dos 100 Anos, que ela se filiou ao exército francês para evitar o domínio inglês. Ela, durante muitos anos, ela inclusive morreu queimada. A nossa Anita Garibaldi aqui, que é dita mulher dos 2 mundos, que inclusive lutou na Guerra dos Farrapos,
ela foi torturada. A Maria da Penha, que deu, inclusive, através do presidente Lula, sancionou a lei Maria da Penha, que foi a primeira mulher abusada que conseguiu, na verdade, processar o seu abusador. E aquela Afeganistã que fugiu para os Estados Unidos porque foi torturada e mutilada pelo marido em função da sua vontade de se separar do marido. Bom, como se isso não bastasse, esse Grand Round tão carregado, também no British Medical Journal, esta semana, saiu um tema muito interessante: como serão as nossas cidades do futuro? Será que nós vamos ter espaço para as nossas gerópolis? Ou seja, distritos que abrigam idosos. E aqui tem um projeto de um grande arquiteto alemão, em que ele planeja que pelo menos algumas áreas distritais dos grandes centros urbanos sejam dedicados para os idosos. Inclusive, vocês podem ver no projeto que o projeto não tem calçada e é tudo liso e plano. E todos os blocos seriam blocos de integração com o idoso. Mas essa realidade está longe, passo próximo, e no Brasil, particularmente, esta é a realidade que nós temos hoje. O professor Aruz vai abordar esse tema, que para nós é muito importante, principalmente no atendimento das nossas emergências, direito do idoso, estatuto do idoso, etc. Então, com essa introdução, eu pretendo trazer para todos aqui uma síntese do que a gente gostaria de discutir nesse Grand Round. Escolhemos 3 experts para o tema e vamos começar com a professora Sônia. Bem, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Sônia Luesca. Eu trabalho na internação pediátrica com crianças internadas, vítimas de maus tratos ou com suspeita de maus tratos. Eu trabalho vinculado a um programa e eu quero apresentar esse programa para vocês inicialmente, que é o Programa de Proteção à Criança do Hospital de Clínicas. Na verdade, esse programa nasceu como uma equipe e eu gostaria de resgatar alguns aspectos históricos que eu acho fundamentais, até em função do pioneirismo que isso representou. Eu tenho em mãos aqui a decisão assinada pelo professor Carlos César Albuquerque em 1986, né, decidindo que todo menor com evidência ou suspeita de ser vítima de agressão em qualquer das unidades pertencentes ao Hospital de Clínicas deverá ter seus acompanhantes encaminhados ao serviço social pelos médicos que identificarem o problema. O encaminhamento deverá ser por escrito. Isso tem 26 anos. Né? Então, assim, o Hospital de Clínicas é pioneiro no atendimento de crianças vítimas de maus tratos. A equipe de proteção, ela surge, então, embrionariamente, como o programa de proteção como uma equipe de proteção à criança maltratada. E ela já surge com uma vocação multidisciplinar, na verdade. Ela já surge ligada ao serviço social, baseada no serviço social, mas, vamos dizer assim, ligada a várias outras disciplinas. Então, assim, crianças oriundas da internação do ambulatório da emergência são, vamos dizer assim, inscritas no programa, e neste programa eles vão ter uma avaliação multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar. O pediatra, o psiquiatra, o serviço social, a enfermagem, me ajudem ali, psicologia e recreação. E o luxuoso auxílio de um elemento do direito, que é a procuradora da Infância e da Juventude, a doutora Maria Regina Fay de Azambuja. Temos, neste programa, professores da psiquiatria, da pediatria, da enfermagem, da psicologia e contratados da recreação, da área de educação, porque nós temos uma área de apoio pedagógico no hospital,
Enfim, isso tudo, vamos dizer assim, montado para promover uma rede intra-hospitalar de proteção, que vai organizar, ao longo do atendimento da criança, uma rede extra-hospitalar para receber essas crianças. Então, assim, eu gostaria de salientar esse pioneirismo que aconteceu aqui nesse hospital, porque depois, em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o setor saúde foi determinado ao setor saúde que era dever dele identificar, notificar e procurar parceiros para proteger as crianças. Isso a gente já fazia em 86. E é obrigação do médico notificar o Conselho Tutelar casos suspeitos ou comprovados. Não precisa ser comprovado, basta ser suspeito. Né? Isso é muito difícil, não é uma coisa fácil. Né? A não ser quando, vamos dizer assim, o maltrato exorbita a capacidade, vamos dizer assim, de ser escondido e de ser negado. Em 1995, essa equipe ganhou o status de programa, então, e se organizou definitivamente desta forma. Perdão, está muito sensível. O programa de proteção, então, ele tem uma intervenção planejada. Vamos dizer assim, as interfaces com as diversas especialidades se dão ao longo da internação ou do atendimento ambulatorial, e o diagnóstico é muito difícil, volto a dizer, e é difícil trabalhar com maltrato. Não é fácil, é pesado. Eu agora mesmo, antes, estava conversando com a Mariane, e ela também me trazia essa, vamos dizer assim, essa dificuldade no sentido do peso emocional que isso representa. Então, muitas vezes é melhor não ver o maltrato. Isso implica também que a gente tenha que ter, vamos dizer assim, posturas de encaminhamentos legais. A gente tem que comunicar ao Conselho Tutelar, se for uma lesão muito grave, ao CRAI, que é o Centro de Atendimento à Infância, que tem um posto de delegacia e um médico legal para fazer a perícia. Nós temos que fazer, muitas vezes, laudos para o Ministério Público, e nós temos que interagir com o Juizado da Infância e da Juventude e com a Delegacia da Criança e do Adolescente. Não é uma nem duas vezes que eu sou intimada a comparecer no juizado para prestar depoimento. Então, tem mais essa, vamos dizer assim, sobrecarga para quem trabalha com maus tratos. Eu gostaria de salientar que esse programa nasceu com a vocação multiprofissional, mas ele ficou muito centrado no serviço social, até por causa da decisão do professor Carlos Albuquerque. Bom, o que é a violência intrafamiliar, então? Eu trouxe violência, mas eu não gosto do termo violência. Eu prefiro maus tratos na criança, porque não necessariamente o ato de maltratar implica em força física e nem coação, às vezes apenas sedução. Seduzir uma criança menor para ela fazer coisas, vamos dizer assim, que não são condizentes com a maturidade, da idade dela, isso é maltrato. Né? Negligenciar o cuidado, a atenção necessária para o desenvolvimento infantil, isso é maltrato. Então, eu preferi trazer maltrato e não só violência. A violência, quando ela é exagerada, ela é visível, mas sempre negada. É um mecanismo de negação, maciço dentro dessas famílias. A gente vai estar vendo que a criança foi maltratada e a família vai estar dizendo que não, que ela caiu, que não houve um ato intencional. Foi um ato acidental. E eu penso que as estatísticas todas
americanas, brasileiras, dizem que o grande maltratador é um membro da família ou alguém muito próximo da criança. Aí que jaz o grande drama dessa criança maltratada. O maltratador é uma pessoa de quem ela depende para sobreviver, em quem ela confia e a quem ela ama. Então, assim, é no seio da família que acontece 90% dos maus tratos. Não é fora. Não é a crecheira, não é a cuidadora da creche, pode ser também, mas 90% é pais, padrastos, primos, irmãos. Então, assim, a sacralização da família nos impede, muitas vezes, de enxergar isso. A família ainda é um núcleo sacralizado. Então, eu trago, assim, as várias funções da família, que eu acho importante para a gente entender, né? Ela como núcleo básico de formação da criança. E que, obviamente, tem significado próprio para cada um de nós. Mas é ali que se reproduzem as relações assimétricas de força, que legitimam, então, o castigo físico e os maus tratos. E outra coisa muito importante, é no seio da família que se dá a transmissão transgeracional dos comportamentos perversos. E negado. E mais do que isso, negado de forma, assim, maciça, com violentos ataques à percepção. A criança não é capaz de se dar conta que está sendo maltratada. É negado a ela o direito, o acesso a essa percepção. A violência, então, contra a criança compreende a violência física, a negligência, a violência psicológica e sexual. A violência física, ela é mais ou menos óbvia, porque traz no corpo as marcas. O corpo está marcado. Mesmo assim, será negado. A marca será explicada por um motivo completamente incompatível com o tamanho da lesão. A negligência, bem, a negligência é de variáveis graus. Nós temos aí meninos de rua, nós temos um problema sério do uso de drogas em adolescentes, que muito tem a ver com negligência dos pais. A violência sexual, que é a que mais choca, e eu quero dizer para vocês que quando se fala em violência sexual, sempre penso em mulheres. Não, gente, não é só mulheres. Os meninos também sofrem violência sexual, né? E a violência sexual não precisa ser uma violência completa, com penetração, com laceração, não. Podem ser carícias, podem ser afagos mais ousados. Isso caracteriza uma violência sexual. É alguma coisa que rompe o psiquismo da criança no sentido da maturação, né? É uma sobrecarga que esse psiquismo não tem condições de lidar. E como é que isso vai aparecer? Isso é importante, isso eu queria estressar aqui na apresentação. Vai aparecer, muitas vezes, sob a forma de doença psicossomática. A criança vai aparecer com queixas, cefaleia, dor abdominal, e vai ser extensivamente investigado. E as pessoas não vão tentar perguntar o que está havendo em casa, ou tentar explorar um pouco mais como é que é a dinâmica intrafamiliar dessa criança. Se há elementos que fazem suspeitar de abuso ou de outros maus tratos. E a violência psicológica, que pode vir sozinha. Ela pode ser só uma violência psicológica. Assistir brigas, assistir o pai espancando a mãe, assistir situações de grande violência, pais embriagados, drogados, isso é violência psicológica. Agora, a maior violência psicológica é o ataque à percepção da criança. Volto a repetir. Isso traz danos desastrosos, porque o maltrato físico cicatriza, isso não cicatriza. Isso precisa de um acompanhamento, vamos dizer assim,
especializado para que a criança possa se apossar dessa história e ficar a cavaleiro da sua história. Né? A criança ou o adulto, porque muitas vezes o tratamento não alcança a criança. Então, a gente teria que pensar muito em tratamento precoce e prevenção. Tratar o núcleo familiar, né? E não apenas identificar. O nosso programa se caracteriza por isso, ele não apenas identifica, ele propõe, ele encaminha para todas as instâncias legais e para o SINAM, que é do Ministério da Saúde, e ele propõe tratamentos. Eu acho que isso é fundamental, propor tratamentos, inclusive para o abusador. É uma coisa que a gente tem que ter muito clara. O abusador, em função desse ataque à percepção, provavelmente foi uma criança abusada no passado. Porque o que faz o ataque à percepção? Faz que não se tenha crítica sobre aquela atitude. Aquela atitude passa a ser, vamos dizer assim, um comportamento considerado normal, entre aspas. Né? Então, não há crítica sobre isso, é um comportamento dissociado. Não passa pela crítica do ego do indivíduo. Então, esse indivíduo passa a se identificar com o abusador e tornar-se um abusador também. Ou colocar-se, então, em situações de risco para ser abusado. Que é outra forma em que as crianças aparecem no ambulatório. As crianças aparecem com comportamentos, alterações comportamentais. E aí é uma gama variável de alterações comportamentais. Desde baixo rendimento escolar, hiperatividade, comportamento erotizado precoce, depressão, tentativas de suicídio. Já acompanhei várias crianças com tentativa de suicídio e que, investigando bem, olhando bem, embaixo da tentativa de suicídio, jazia uma profunda depressão com uma autoestima muito combalida, fruto de abuso sexual por parte de pai ou padrasto, né? E não só meninas, volto a dizer, meninos também. Não mais de 2 anos atrás, nós tivemos uma criança que foi diagnosticado o abuso a partir de uma sífilis secundária, um menino de 10 anos. E ele me afirmou, com uma voz muito doce, de que ele não tinha sido estuprado. Quer dizer, é um estupro presumido. O que ele quis me dizer? Que não foi a força, que ele foi seduzido. Isso é um estupro presumido. E esta pessoa que cometeu esse crime, hoje está presa no Presídio Central. Porque isso é um crime. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas ações contra a criança, esses agravos contra a criança, ganharam o status de crime. Então, nós estamos lidando com situações delicadíssimas. Quando a gente afirma que uma mãe está tentando matar um filho fazendo um shaking baby, como foi bem lembrado, ela está tentando matar o filho. Né? Então, assim, e não é a crecheira, geralmente é a mãe ou o pai que fazem esse tipo de descarga, não é? Com a criança. Eu mesma atendi, há muitos anos atrás, uma criança com 2 fraturas de crânio, hemorragia retiniana, hemorragia intracraniana, e 7 fraturas de costela, e que foi fraturada dentro do hospital, uma fratura de fêmur. Uma criança de 2 meses de idade. Isso é tentativa de filicídio. Isso é tentativa de homicídio. A família conseguiu, não se sabe como, um parecer de um outro médico dizendo que a criança tinha osteogênese imperfeita. Tendo sido excluída essa hipótese, porque a gente sempre tenta excluir as hipóteses orgânicas nos casos de maus tratos, de possíveis patologias orgânicas. E, mesmo assim, o juiz aceitou o atestado esse, e, resultado, quem foi processada fui eu, por erro médico. E nós rebatemos a acusação e realmente foi constatado que era um caso de shaking baby. Então, tem, vamos dizer assim, tem implicações legais que às vezes assustam um pouco o médico. O médico pode ser processado porque está acusando, vamos dizer assim, indevidamente o paciente. Alguém está cuidando do meu tempo?
2 minutos. Puxa vida. Então, em 2 minutos, eu diria que a função primordial do médico é sustentar esta visão terrível de uma criança maltratada, sustentar, apesar dos ataques violentos à percepção que ele vai receber. Isso é uma tarefa dificílima. É a família inteira em cima do profissional a dizer que não, e tu tendo que internamente sustentar isso e dizer não. É maltrato, sim. É tentativa de filicídio. É abuso sexual ou é uma síndrome de Munchausen por procuração. Isso é muito difícil. Isso é um trabalho psíquico. Não é nem só mente intelectual, é um trabalho emocional que demanda, vamos dizer assim, uma descarga emocional violenta. E eu acho que a Mariane vai concordar comigo na apresentação dela. Só queria apresentar rapidamente os dados. Então, assim, nós temos 378 casos que a gente organizou, tabulou, mostrando a diferença entre os sexos, né? Não só de violência sexual, todos os tipos de violência. Desculpe, gente, é que isso aqui está muito sensível. A violência sexual em vermelho, depois a violência física em azul e a negligência em branco, dos 378 casos. A procedência, então, internação e ambulatório. É muito difícil a gente fazer o atendimento ambulatorial de uma criança maltratada, ou quando o maltrato é severo. Normalmente, a gente hospitaliza essa criança para protegê-la. E a minha mensagem final, então, que o fundamental que a gente tem que ter em mente é o respeito do vir a ser da criança. A criança desperta muita ternura, claro, na gente, no momento em que se interage com ela. Mas o vir a ser, o futuro dessa criança, é fundamental que a gente tome medidas preventivas e faça diagnóstico precoce dos casos de maus tratos. Obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu fico bem satisfeita de estar aqui, está bem assim? Bem satisfeita de estar aqui hoje para mostrar esse trabalho que a gente vem fazendo há 12 anos aqui no hospital e que eu acho que provavelmente vai ser definida como qualquer forma de contato sexual forçado, indesejado ou inapropriado. E isso vai desde carícias até realmente a perpetração do sexo vaginal, oral ou anal. A violência sexual não tem nada a ver com desejo sexual ou amoroso. Ela é um enorme exercício de poder do homem sobre o corpo e a autonomia da mulher. E ela é completamente emblemática da desigualdade de gênero, daquela ideia de homem poderoso, agressivo e contra uma mulher submissa e doce. E ela é óbvio que traz efeitos importantíssimos sobre a saúde física e mental, na medida em que ela pode levar a uma gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível, mesmo HIV, e da área psíquica, depressão, ansiedade, todas essas coisas graves. Aqui, só rapidamente, a prevalência ao longo da vida da violência sexual contra a mulher nos Estados Unidos chega a 18%. 12 milhões de pessoas por ano no mundo são violentadas de alguma maneira. E apenas, isso é importante, apenas 10 a 15% são reportadas à autoridade policial. Então, todos os dados que a gente apresenta e vai apresentar, vocês têm que pensar que eles podem ser só 10 a 15% da verdade. A rede aqui em Porto Alegre. Essa rede desses 5 grandes hospitais foi formada isso em torno de 1999, 2000, e ela fazem parte de 5 grandes hospitais. O Presidente Vargas, o Conceição, o FEME, o pronto-socorro, que daí atende só as mulheres que têm junto trauma, né? E nós. Aqui, nós começamos esse atendimento em 2000, ele começou inicialmente só na emergência, a gente fazia o primeiro atendimento, colhia os exames, dava as profilaxias, e daí as pacientes eram encaminhadas para a rede. As nossas primeiras
100 pacientes, mais ou menos, foram assim. Delas, a gente não tem praticamente nenhum dado, a não ser a consulta inicial, nós não sabemos como elas terminaram. E nem se elas conseguiram o atendimento que deviam ter. Em 2003, uma iniciativa conjunta da psiquiatria, principalmente começou pela psiquiatria, que tinha interesse de fazer um ambulatório de psiquiatria do trauma, a gente conseguiu, então, começar com o ambulatório de gineco do trauma. E daí, então, desde abril de 2003, nós temos um acompanhamento que vai com essas mulheres até pelo menos 6 meses da violência. E os dados, nós temos 584 atendimentos que vão desde abril de 2000 até junho de 2012. A nossa base de protocolo está na norma técnica do Ministério da Saúde de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Nós não atendemos violência sexual em crianças e não atendemos violência sexual em homens. Tá? Nós só atendemos mulheres e adolescentes. Adolescentes mulheres. Bom, esse seria o fluxograma normal da coisa. A mulher sofre a violência, procura a delegacia, e hoje nós temos as delegacias da mulher, né, em várias cidades, a nossa é bem atuante. De lá ela seria encaminhada para o DML, onde ela vai fazer o exame de corpo de delito, e daí para os hospitais. Aqui no hospital ela é atendida na emergência, na Conceição ela é atendida no centro obstétrico, então cada hospital montou a sua rede, seu atendimento do jeito que achou melhor. Uma coisa super importante para dizer isso, ontem ainda estava dizendo lá na emergência para as enfermeiras, quando troca as enfermeiras a gente tem que relembrar algumas coisas. Nenhuma mulher que chegue se queixando de violência tem que ter papel com ela. Ela não precisa ter passado em delegacia, não precisa ter passado em DML, a gente aceita a palavra da mulher. Porque a nossa função é médica, eu não tenho função judicial, nada disso. A minha função é atender, receber, acolher, fornecer tudo que eu puder para ela, para evitar as complicações médicas. Depois desse atendimento, então, a gente sempre tenta fazer com que elas vão, porque é a forma de tentar acabar com esse círculo, né? Mas se ela não quiser, ela não é obrigada. A gente não pode negar nenhum atendimento para essa mulher. Infelizmente, isso às vezes acontece, porque mudam as pessoas da frente e as pessoas não se dão conta. Bom, chegou na emergência, o que ela vai fazer? Ela vai ser atendida pelo ginecologista de plantão. Nós somos 8 plantonistas, um de nós, o que tiver de plantão, vai atender. Vai fazer a história e o exame físico dessa paciente, vai colher as sorologias e vai colher testes de gestação. Sorologia é hepatites, HIV e VDRL. Vai fornecer as profilaxias para gestação indesejada, ST, hepatite e HIV, depois eu falo melhor sobre elas. Vai fornecer o aconselhamento, significa explicar como é que usa as medicações, o que tem que fazer se tiver efeitos colaterais, que não devem interromper e sim procurar atendimento. Cuidado com o seu parceiro, ela tem que usar a camisinha até ser liberada do ambulatório. Interações medicamentosas, horas melhores, etc. Daí nós chamamos, a qualquer hora, o plantão da psiquiatria, que desce e avalia essa mulher, avalia o risco que ela tem para suicídio e outras coisas, se ela tem amparo, se ela tem boas condições na família ou de alguém de ajudá-la naquele momento. E daí elas, então, recebem os encaminhamentos tanto para o ambulatório de gineco quanto de psiquiatria. O ambulatório da ginecotrauma tem pelo menos consulta aos 30 dias, aos 3 meses e aos 6 meses. Normalmente a gente faz mais do que isso. E no ambulatório de psiquiatria eles vão avaliar conforme... tem algumas pacientes que inclusive ficam depois em terapia. Passa aquela coisa do inicial, né, e ficam em terapia. A profilaxia, então, começando, vamos falar anticoncepção de emergência. Eu coloquei ela em primeiro lugar porque eu acho que é a mais urgente de todas, apesar de todo mundo morrer de medo do HIV, né?
porque a anticoncepção de emergência ela é tão mais eficaz quanto mais precoce ela começar. Então, isso vale para qualquer um de nós. Não importa a gente estiver num posto de saúde, num hospital do interior, qualquer lugar. Se tu receber uma mulher que foi vítima de violência sexual, a não ser que ela seja menopausada, tenha ALT, tenha DIU, e mesmo assim eu daria, a gente tem a obrigação de fornecer anticoncepção de emergência. A eficácia da anticoncepção vai baixando ao longo das horas. Então, quanto mais cedo tu der, melhor. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. E, a partir daí, encaminha, então, a mulher para o serviço de referência. Nós usamos aqui no hospital o levonorgestrel. Ele é a dose única, é mais prático, tem menos efeito colateral e tem uma taxa de falha pequena lá, 0,4 a 2,7. Se a gente tiver um posto de saúde que não tenha levonorgestrel, a gente pode usar o método mais antigo, que é o método de USP, que usa anticoncepcional oral combinado, que isso a gente tem em qualquer lugar. Só que ele tem mais efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, e a taxa de falha já aumenta para 2 a 4,7. O DIU, apesar de estar descrito na literatura, não é indicado, a inserção do DIU não é indicada, porque a gente já tem ali um risco de infecção decorrente da violência, e o DIU ainda pode piorar isso. Fora isso, é mais uma manipulação numa mulher que já foi bem manipulada. Para as DSTs, a gente tem que uma mulher que sofreu uma violência, ela tem 28% a 60% de chance de adquirir pelo menos uma DST. E esse é o grande medo, sabe, que as mulheres, quando vêm aqui, o grande medo delas são as DSTs e o HIV. Né? Elas não pararam ainda para pensar muito na gestação. Nós usamos 3 drogas aqui, penicilina G, a ceftriaxona e a azitromicina, pensando em sífilis, gono e clamídia. Não vou me deter em dose, depois, se alguém quiser, eu dou isso. A profilaxia da hepatite viral, se a mulher já tiver sido vacinada, tiver o esquema vacinal completo, ela não precisa fazer nada. Se ela não tiver sido vacinada ou tiver incompleto, ela tem que receber a vacina anti-hepatite B e a imunoglobulina. A vacina a primeira dose deve ser aplicada em até 72 horas e depois 1 e 6 meses depois da violência. O HIV, o risco de se contrair um HIV numa violência sexual varia de 0,8 a 2,7. Isso está relacionado assim ao o número de agressores, né, o tipo de agressão, a condição imenal, paciente virgem tem mais risco, a condição hormonal, né, uma mulher menopausada que tem muito mais ressequimento vaginal tem muito mais chance de fazer traumas. E, claro, que a condição do agressor. Né? Como a maioria dos nossos agressores, aqui vocês vão ver, são desconhecidos, nós não temos a mínima condição de saber se eles têm ou não alguma doença. Então, a profilaxia do HIV... E uma coisa importante é o seguinte, essa prevalência, ela chega em alguns trabalhos a ser maior do que o risco no acidente pérfuro cortante. E todos nós aqui sabemos que qualquer um de nós que se pica, corre lá para tomar os antirretrovirais, né? Esse risco na violência pode ser até maior. Ela está indicada, então, na violência sexual com penetração oral ou vaginal desprotegida, com ejaculação e até 72 horas. Depois de 72 horas, ela não tem mais indicação. O risco passa a ser maior do que o benefício. Então, ela não é recomendada quando tem mais de 72 horas, quando o agressor sabidamente é HIV negativo, que dificilmente a gente tem isso, quando o agressor bonzinho usou camisinha, porque às vezes eles usam, e quando houve penetração oral sem ejaculação. No caso da penetração oral com ejaculação, tem que individualizar. Se a paciente tiver qualquer risco de ter alguma lesão oral, tipo usar aparelho, é mais seguro tu dar. As drogas que a gente usa são o Biovir, zidovudina mais lamivudina, e o Caletra, que é o lopinavir e ritonavir. As duas são usadas, as 4 são usadas por 28 dias, na sua posologia habitual. Bom, e daí, depois de tudo que a gente fez, a paciente se vê grávida. Não deu certo a anticoncepção, ou não deu tempo, seja lá, entrou naquele risco de falha. O que a gente pode? Isso é uma coisa importante, porque quando a gente começou com esse programa, teve gente que disse assim, agora nós vamos começar a fazer aborto aí, que
3 por 4, vai aparecer um monte de mulheres se queixando de violência, nós vamos fazer. Nós fizemos 2 abortos legais nesses 12 anos. O que a gente pode oferecer para a mulher que se viu grávida, então? Ela tem direito à interrupção legal da gestação, e isso é um decreto-lei de 1940. É incrível como até hoje ainda se discute muito isso, se pode, o que pode, mas como é que prova e tal, e essa lei é muito antiga. A outra alternativa que tu tem que oferecer para a mulher com a mesma veemência é a manutenção da gestação até o termo. Oferece para ela pré-natal, na rede, cuida dela, e daí, quando o nenê nascer, ela tem a opção de doar, né, se ela não quiser ficar com a criança, ou inserir na família. Esses são os documentos que precisa, eu acho que eu vou passar, porque isso aqui, se interessar para alguém, depois eu digo. Agora, os dados da Delegacia da Mulher, os dados aqui do Estado. Eu pedi para a delegada da mulher, ela me deu de vários anos, mas eu coloquei só esses 2 que eu achei mais importantes. Em 2011, nós temos no Estado reportados, e não esqueçam daquilo de 10% a 15% só reportado, cerca de 3 mil violências sexuais. Se a gente pensar que isso é 10%, nós podemos pensar em 30 mil. Né? E em 2012, só aqui em Porto Alegre, 137 casos de estupro. E agora, rápida, então, antes da meus, ainda tem uns 5 minutos, né? 2? Tá, então lá vai. Número... Vocês viram que ele tirou mais de mim, né? Tá, então tá, lá vai. Número de atendimentos ao longo desse tempo. Eu não botei 2012, porque como não estava completo, ia ficar um gráfico diferente. Vejam que no início do atendimento a gente atendia bem mais mulheres. De 2006, 2007 em diante, nós começamos a diminuir. Certamente não é porque os agressores foram para casa, né? Há uma explicação para isso, é que o HPV agora tem um posto do DML lá, e muitas vezes as delegacias já encaminham direto para lá. Faixa etária, isso aqui condiz bem direitinho com a literatura. A literatura diz que 44% das mulheres está abaixo de 20 anos, nós temos 43%. E que 80% está abaixo dos 30%, e a gente tem 79%, está bem fechadinho. Vai diminuindo com a idade, mas ali, para não ficar um gráfico muito comprido, a gente colocou só acima de 44, mas nós temos uma paciente com 65 anos que sofreu violência. A procedência maior para a metade é de Porto Alegre, 34% da Grande Porto Alegre, nós temos 15% do interior. Considerando que no interior existem poucos programas de atendimento, vocês imaginem a quantidade de mulheres no interior que está lá sem atendimento. A etnia, isso aqui é só para registrar, as pessoas imaginam que só aconteça na população bem pobre, negra, que mora na vila, que não sei o que, não é verdade. Nada disso é verdade. Acontece em qualquer lugar, com qualquer pessoa e a qualquer hora. Um dia que tiver mais tempo, vou contar umas histórias para vocês, mas é qualquer lugar. 65% das pacientes não usavam nenhuma anticoncepção. De novo, para falar aquilo da anticoncepção de emergência. 65% das mulheres estavam totalmente desprotegidas quando foram violentadas. Logo, a anticoncepção de emergência tem que ser a primeira lembrança. Perfil do agressor, 72% de desconhecido. A Sônia tem certamente o inverso disso, né? A literatura fala que de 50% a 75% dos agressores são conhecidos da vítima. Para nós não é assim. Primeiro, porque o agressor conhece. Como nós atendemos violência aguda, aquela mulher que sofreu a violência agora em até 3 dias, que é o tempo que a gente consegue usar a profilaxia, aquele agressor conhecido, a paciente dificilmente tem muita dificuldade de denunciar, né? E muitas vezes essa violência é crônica e tal. Então, aqui vem para nós, porque a nossa intenção é profilaxia, são as que são atacadas na rua por alguém que elas não conhecem. Aqui, só para ilustrar o perfil dos conhecidos, o que nós temos? 2% de pais, 4% de padrastos, 1,3% de irmão, etc. Aí depois vem os amigos, né, da onça, né, os conhecidos da zona, que todos esses fazem parte, então, daqueles 25%, mais ou menos.
A maioria das vezes é um agressor único, mas tem situações em que tu tem 3 ou mais. 50% é sexo vaginal só, né? Como se fosse pouco. Nos outros 49%, então todas as outras, eu não quis separar um por um, porque senão ficava uma pizza muito magrinha. Então tem todos, 2 tipos, 3 tipos, carícias, etc. Isso aqui é o que com isso eu vou terminar, isso aqui é os dados do nosso ambulatório. A partir do momento em que ele foi criado, então, em 2003. 50% das pacientes não voltam para a primeira consulta. Por quê? Porque, às vezes, moram no interior, moram longe, não contaram com a família, não tem como se afastar do emprego, não tem dinheiro para vir consultar, ou muitas não querem nem ouvir falar mais nisso, querem esquecer. Então, 50% caiu fora. Das 50% que tentam manter o acompanhamento, vai diminuindo ao longo dos meses. Mas aquelas ali, 180 dias, mais de 180 em alta ambulatorial, que são as que nos interessam, isso aí representa 26%. Então, 1/4 das mulheres que a gente atende, a gente consegue liberar com alta e bem. Essa aqui é o resultado. Viragem significa a mulher que era negativa e virou positiva para alguma coisa. 97% nós não temos viragem. Nós tivemos uma paciente que se tornou HIV positivo, mas provavelmente tem contaminação no meio, porque foi uma paciente que perdeu o acompanhamento e depois, quando ela voltou, ela tinha um companheiro que era HIV positivo prévio. Então, nós não sabemos se foi da violência, porque ela chegou a fazer toda a profilaxia direitinho, fez os exames de 3 meses e eram negativos. E nós temos 2 casos de HCG positivo. Nenhum deles começou conosco, nenhum deles é daqui de origem. Uma delas era uma gaúcha que foi violentada em Manaus e veio para cá, quando chegou aqui já estava grávida. E a outra era uma paciente que foi atendida de início no Conceição e depois veio para cá. Isso aqui é só para ilustrar o finalzinho, uma tabelinha. 100 estupros, 46 são reportados, 12 são presos, 9 são processados, 5 são condenados. 3 ficam pelo menos um dia na prisão e 97 saem caminhando felizinhos da vida. Essas são campanhas. É isso. Bom dia, eu sou Moacir Aruz, professor de Medicina Legal, de Ontologia Médica, trabalho também no Serviço de Tratamento da Dor e Medicina Paliativa e atualmente também sou ouvidor aqui do Hospital de Clínicas. Coube-me falar alguma coisa sobre a violência contra o idoso. Eu vou inicialmente apresentar algumas informações demográficas, seguidas de algumas informações epidemiológicas e depois sobre alguns aspectos que estão sendo encaminhados, algumas situações que estão sendo encaminhadas no país para o enfrentamento desse problema. Censo do Brasil em 2010. No início do século XX, 1900, 1910, quem nascesse teria uma expectativa de vida no Brasil de 34 a 36 anos. Atualmente, nós estamos com uma expectativa de vida de aproximadamente 70 anos para os homens e 78 anos para as mulheres. A natalidade, a fecundidade, no início do século, até 1970, era de cerca de 5,8 filhos por mulher em idade fértil, reduzido para 1,9 no censo de 2010. Essa informação é muito importante porque está significando uma grande mudança na pirâmide etária no Brasil. O Brasil conseguiu passar de 5,8 filhos por mulher em idade fértil para 2,1 filhos por mulher em idade fértil em 30 anos, de 1970 a 2000.
A Inglaterra, para alcançar estes valores, levou 100 anos, o que significa que o Brasil está enfrentando uma grande dificuldade de adaptar-se a essa mudança demográfica. Vejam que nós já estamos, pelo censo de 2010, com uma faixa significativa de pessoas centenárias. E aqueles que nos interessam especificamente nesta exposição, que são as pessoas ditas idosas, ou seja, para países em desenvolvimento, como o Brasil, aqueles que têm mais de 60 anos. E 65 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, para aqueles que são considerados países desenvolvidos. A expectativa é de que, em 2050, o Brasil tenha a mesma situação etária que a França tem atualmente. E que está aqui na parte inferior do slide, em que fala ali o azul claro é o Brasil em 2050 e a França em 2005. Vejam a grande diminuição da população de 0 a 18 anos e o grande acréscimo da população maior de 60 anos, se compararmos com a parte superior do slide, que mostra também em azul claro o Brasil em 1960 e a África atual em 2005. Em 2060, nós tínhamos a mesma pirâmide etária que a África tem atualmente. E em 2050, teremos a mesma situação que a França tem atualmente. Isso significa uma mudança muito grande na sociedade brasileira, significará, com grandes reflexos na área da saúde, com grandes reflexos na área previdenciária e com grandes reflexos na área do lazer e assim por diante. Em 1960, havia 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Em 2000, 14 milhões. Em 2002, 16 milhões. Em 2010, 18 milhões. E estima-se que em 2020 serão 25 milhões. E em 2030, 32 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. 2030 significará também, para que tenhamos uma ideia das mudanças na população, a mesma população de 0 a 18 anos terá o mesmo, a população de 0 a 18 anos terá o mesmo número de pessoas com mais de 60 anos. A Organização Mundial da Saúde estima que haja 12% da população mundial com mais de 60 anos. E o envelhecimento diz respeito diretamente à afirmação de uma política de direitos humanos. Com essas mudanças todas que estão ocorrendo no mundo, com o envelhecimento da população, está a sociedade e estão os estados voltando-se cada vez mais para uma avaliação e implementação de políticas públicas que venham a atender às novas exigências da sociedade em virtude do envelhecimento populacional. Então, essa é uma política que tem muito a ver com direitos humanos, como as políticas demonstradas aqui pela professora Sônia e pela professora Mara Montel, são também diretamente ligadas à política de direitos humanos. E a Constituição brasileira de 1988, que é chamada de a Constituição Cidadã, deu enfoque a todos esses aspectos. E por isso a gente verifica que tanto o Estatuto da Criança, como a Lei Maria da Penha e como o Estatuto do Idoso são posteriores a essa Constituição, são decorrentes dessa Constituição. O conceito de violência, ele não se restringe à ocorrência de um evento em si, mas à sua interpretação pela sociedade naquele momento histórico. E o maltrato ao idoso é um ato único ou repetido ou uma omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual existe uma expectativa de confiança. E nessa relação de expectativa de confiança se enquadram a família, se enquadram as instituições responsáveis pela assistência às pessoas idosas. Essa é uma definição da Rede Internacional para a Prevenção de Maus-Tratos contra o Idoso, feita na Inglaterra em 1995.
O idoso pode ser classificado como independente e corresponde a 75% dessa população. Mas existem os idosos fragilizados ou em situação de vulnerabilidade que correspondem a 25%. Não há no Brasil ainda uma política pública de apoio e de suporte aos idosos fragilizados ou em vulnerabilidade, que são os que estão nas situações aí referidas. Internação de longa permanência ou institucionalizado, os idosos acamados, os hospitalizados recentemente, os portadores de doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional, aqueles em situação de violência doméstica e aqueles com mais de 75 anos. O idoso vai perdendo paulatinamente as suas capacidades cognitivas de controle corporal e de controle emocional. E é isso que leva à estigmatização dessa faixa etária e, muitas vezes, à ocorrência de violência contra eles, porque passam ao natural, em decorrência da situação que estão vivendo, a exigir mais cuidados, mais atenção de todos os envolvidos, seja da família, sejam das áreas da saúde, educação, etc., responsáveis pelo cuidado dessas pessoas. Aqui alguns exemplos do que a gente vê, por exemplo, seja nos hospitais, nas internações, seja nas instituições policiais na avaliação desses casos. Existe no Brasil, em decorrência da violência, mortes de cerca de 13 mil idosos por ano. São decorrentes de acidentes de trânsito, de quedas, de homicídios. E essa é a parte que a gente consegue detectar, seja através do sistema de internação hospitalar, através dos pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde, seja através das delegacias de polícia, onde também constam as informações sobre o assunto. Então, há 13 mil óbitos de idosos por ano no Brasil em consequência de violência. E há 93 mil internações pelo Sistema Único de Saúde de pacientes vítimas de violência. A maior parte, acidentes de trânsito ou quedas. Quedas que ocorrem na residência, que ocorrem nas ruas, que ocorrem nas próprias instituições onde eles estão sendo custodiados. Existe, desses pacientes, desses 13 mil óbitos decorrentes de violência, 10% correspondem a homicídios. E o número de suicídios para a faixa idosa é de 7 por 100 mil habitantes. E isso significa o dobro do número de suicídios na população em geral. A violência pode ser estrutural, pode ser interpessoal, pode ser institucional. A estrutural é aquela decorrente da desigualdade existente na sociedade. São as pessoas vítimas da pobreza, da miséria, da discriminação. A violência não depende apenas do fator idade. Ela está muito relacionada com as situações, os problemas de gênero, com os problemas de classe, com os problemas de etnia. Revisando esse assunto agora, uma autora chamada Minayo, da Universidade de Campinas, diz que a pessoa mais vulnerável hoje na sociedade brasileira é a mulher maior de 65 anos, pobre e negra. Então, ela mostra claramente a relação da violência com esta situação de vulnerabilidade que os idosos estão enfrentando, bem como as mulheres estão enfrentando. E aquilo que a professora Sônia e a professora Marmontel falaram, encontra-se aqui nesta situação também. Há uma estrutura de poder, principalmente intrafamiliar, em que se sobressai a força física do homem sobre a criança, sobre a mulher e sobre o idoso. Existe a violência decorrente de problemas interpessoais, resultantes de comunicação e interação cotidiana.
É o problema do cuidador, seja numa instituição que acolhe idosos, seja na própria família. A perda cognitiva, a perda de controle sobre o corpo, a perda do controle emocional faz com que, principalmente o cuidador, tenha dificuldades de comunicação e de interação com o idoso. E isso gera agressão, principalmente psicológica, através de agressão verbal, através de gestos agressivos. E a institucional, que consiste na omissão, na gestão de políticas sociais e instituições de assistência. Então, basta a gente olhar as nossas emergências para verificar que todas as pessoas que estão ali estão sofrendo uma situação de violência pelo desconforto, porque são obrigados a passar para obter um atendimento. E dentre estes grupos predominam os idosos. Na ouvidoria, com frequência, familiares de idosos procuram a ouvidoria com o Estatuto do Idoso na mão, exigindo da instituição o cumprimento daquilo que a legislação atual preconiza. Pois não. Pô, agora eu exagerei. Não, agora eu exagerei. Mas eu não posso deixar de citar pelo menos alguns artigos aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, melhor, do Estatuto do Idoso, porque é o documento básico, a partir da Constituição de 1988, que tem gerado estimulado uma série de políticas públicas que deem suporte ao idoso, tratando-o com a dignidade devida. Então, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, afirma no artigo 16, referindo-se à área da saúde: ao idoso internado em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico. O artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. É o reconhecimento da autonomia do paciente, do idoso, que normalmente é pouco valorizada. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita. Aí vem o curador, etc., mas pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. O dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então vejam que a sociedade está se organizando já de maneira a dar maior divulgação ao Estado de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.